Olá a todos do sexto ano, dando prosseguimento no nosso conteúdo de filosofia. O tema da aula está aí no nosso slide. Ética em Platão, então vamos. Bom, na aula passada estudamos um pouco da ética em Sócrates. A ética para esse grande filósofo, Sócrates, que dividiu a história da filosofia em pré-socrática e pós-socrática. Os seus pensamentos foram muito importantes para a filosofia, como também são hoje. Eles são válidos, são grandes pensamentos que contribuíram e contribuem para o desenvolvimento do ser humano e da humanidade como um todo, não apenas para a filosofia. Vimos também que ele usava um método que era dividido em duas partes, tanto a ironia como a maiêutica, e ele era um cara muito questionador, ou seja, era um filósofo muito questionador, perguntava muito, porque ele buscava assim extrair das pessoas a verdade das coisas. Sendo que Sócrates tinha uma preocupação com as virtudes, justiça, compaixão, misericórdia, etc. E justamente ele queria que a pessoa enxergasse isso com seus próprios olhos e assim avançasse no conhecimento. Sendo que ele foi julgado e assim no seu julgamento ele foi condenado e teve que tomar veneno, sendo que ele foi morto por questões políticas e não por aquilo que de fato ele fez. Ele foi acusado de que estava corrompendo a juventude, como também fazendo com que as pessoas não acreditassem nos deuses, coisas que não eram verdade. Bom, sendo que tudo que sabemos sobre Sócrates veio assim de Platão, seu discípulo, seu aluno, e de outros filósofos também. Platão, ele, além de nos mostrar essas ideias de Sócrates, ele também pensou por conta própria, ele também filosofou. Então, Platão viveu de 428 até 348 a.C. e também é mais um filósofo grego. De modo que, para Platão, a ação humana, toda a ação humana, sempre envolve, em grau maior ou menor, uma escolha que precisa ser feita, ou seja, as pessoas escolhem antes, assim, de tomarem qualquer atitude. Bom, o que isso tem a ver com a ética? Bom, a ética é esse conjunto de normas, princípios, valores, que justamente nos ensina, esse conjunto nos ensina a viver de uma forma mais harmoniosa entre as pessoas, respeitando umas às outras, respeitando o espaço alheio. Então, a pessoa que age de uma forma antiética, ela escolheu agir assim. Como também a pessoa que age de forma ética, ela optou por agir dessa forma. De uma forma geral, sempre fazemos escolhas. Aceitar ou não aceitar um convite, agir ou agir de uma forma, e até mesmo escolha profissional, qual profissão escolherei e etc. Então, toda escolha na vida humana significa que alguma coisa se perde e outra coisa se ganha. Quando escolhemos por A, logicamente que excluímos B, e assim sucessivamente. Bom, Platão dizia que na Grécia Antiga, na polis, na cidade-estado, que era uma cidade livre, independente, autônoma, se autogovernava, tinha suas próprias leis e tradições, e cada cidade agia dessa forma. E Platão dizia que existia uma divisão de classes sociais nessa cidade, nessa sociedade, e cada uma delas tinha uma função específica e etc. Então Platão dizia que havia uma divisão dentro dessa sociedade, de modo que essa divisão tinha 3 classes sociais. E cada classe social dessa era relacionada assim com as virtudes da alma. Explicarei mais à frente para vocês. Bom, a parte da razão é a cabeça. Então é a parte da prudência, da calma, da sensatez. No caso aí,
seriam os governantes, que assim seriam essa cabeça. No peito seria a vontade, seria a força, a fortaleza, e assim seriam os guerreiros. Abaixo, no ventre, na barriga, seria o apetite, ou a temperança, o equilíbrio. E no caso aí seriam os artesãos e comerciantes, como também os agricultores, enfim. Todos esses deveriam agir com justiça nessa sociedade. Porque a justiça justamente serviria para que a harmonia na sociedade acontecesse. Então, não importaria qual parte, qual divisão a pessoa seria. Se seria a cabeça, a razão, se seria o peito, a vontade, ou se seria a barriga, o ventre, o apetite. Então, cada um, e também não importava a idade, cada um seguiria assim, buscando a justiça na sociedade. Virtudes da alma. Bom, na cabeça, essas virtudes seriam a sabedoria e a prudência, e assim, os governantes, como também esses governantes eram assim os filósofos, segundo Platão. Então essa é a ideia de ética para ele. Em cima, na cabeça, os filósofos agiriam com sabedoria e prudência, governando assim essa sociedade. Abaixo, coragem e força, outras virtudes, outras qualidades, que eram dos guerreiros, que defenderiam assim a sociedade. Abaixo, temperança e moderação, esse equilíbrio das coisas. E entrariam aí os artesãos, comerciantes e agricultores. Cada um tem uma importância grande dentro dessa sociedade. Então, para Platão, existia essa divisão na sociedade em 3 classes. Todas essas classes são importantes. E cada parte tem a sua virtude, daquilo que ele chama de virtude da alma. É uma reflexão. Qual das 3 classes é a mais importante? Como acabei de falar, nenhuma. Porque para Platão, todas elas se complementam, se completam. Todas elas são importantes. Por que são importantes? Bom, se só existissem filósofos, a sociedade não avançaria. Outra questão, se só existissem guerreiros, quem eles protegeriam? Como também, se só existissem artesãos, comerciantes, agricultores, para quem os produtos deles seriam vendidos? Então essa sociedade precisa se entender e uma parte, um grupo social, assim contribui para a sociedade como um todo. Então, para Platão, nenhuma é mais importante do que a outra, e sim, todas são importantes e cada uma contribui para o desenvolvimento dessa sociedade, ou seja, a diversidade, a diferença contribui assim para a sociedade. Por isso que existem vários gostos, várias profissões, vários estilos musicais e etc., fazendo uma aplicação dessa ideia para a nossa vida hoje. Então, segundo Platão, a justiça deveria ser a principal para todos esses grupos sociais, porque com a justiça a cidade seria harmonizada. Eles procurariam assim viver de uma forma harmônica, ou seja, uma forma sem conflitos, sem brigas, sem duelos entre as pessoas. E cada classe social deveria se entender e buscar o bem de todos. Seria pensar nos outros, como também pensar na gente. Então não é só pensar de forma egoísta em nós mesmos, e sim pensar no bem comum, no bem para todos aqueles que fazem parte, assim, da sociedade. Então, Platão contribuiu muito também com outras ideias. Essas são as ideias dele em relação à ética. Ele pensou também tantas outras coisas. Então essas ideias nos ajudam a entender, assim,
uma forma melhor para viver em sociedade, compreendendo que as pessoas são diferentes e entendendo assim que precisamos viver com a justiça para buscar ao máximo se dar bem em uma sociedade. Se dar bem no sentido de que a procura da ética seja fundamental desses princípios, desses valores, evitando assim brigas, discussões e questões bobas. Eu coloquei uma frase dele, Platão: quem comete uma injustiça é sempre mais infeliz que o injustiçado. Ou seja, a pessoa que age com injustiça, ela tenta assim justificar sua infelicidade praticando injustiças contra os outros, sendo que na verdade ela é infeliz e assim vive com seu veneno e querendo que os outros tomem o seu veneno. Então, uma baita reflexão, porque na verdade a justiça é a principal forma de ação humana no mundo, na sociedade. Outra frase de Platão: a paz no coração é o paraíso dos homens. Ou seja, quando a pessoa estabelece a paz em si, ela vive em paz, ela se alimenta dessa paz, o paraíso está nela. Como também, ao contrário, quando a pessoa ela vive da guerra, ela gosta das discussões, gosta de arrumar problemas, o inferno também está nela, está no coração dela. Tanto o paraíso como o inferno podem estar assim dentro de um indivíduo. Outra frase dele: uma vida não questionada não merece ser vivida. Como um bom filósofo, questionador, perguntador. Então ele levanta essa baita frase. Porque, afinal de contas, se passarmos pela vida sem questionar, sem perguntar, sem procurar entender as coisas, na verdade, não tem significado nenhum. Uma vida assim não merece ser vivida, segundo Platão. Porque a partir do momento que a gente começa a entender as coisas, e para ter esse entendimento, as perguntas precisam ser feitas. E aí, a gente vai crescendo, evoluindo, se desenvolvendo como seres humanos. Enfim. Bom, gente, espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo. Valeu!